Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. O show não pode parar, meu amigo. Você está ouvindo o programa Na Noite de Ipanema. Estamos conversando hoje. Foi bem bacana o que aconteceu nesse momento. Eu vou explicar para vocês o porquê. Nós convidamos o José Antônio de Oliveira Júnior, ele que é do Departamento de Fiscalização do Procon Municipal de Sorocaba. E aí, de lambuja, é a mesma coisa, né? Você pede uma coquinha e vem um banquete na sua mesa. Pastelzinho. E aí, veio pra cá conversar com a gente o Domingos Paes Vieira Filho, ele que também é diretor do Serviço de Proteção ao Consumidor, o Procon Municipal de Sorocaba, tá conversando com a gente. Então, seguindo a patente, né, Junião? Vamos conversar primeiro o boa noite pro Domingos. Domingos, muito obrigado por aceitar a visita, o convite do Na Noite Ipanema. É muito bom ser prestigiado aí e eu sei do trabalho que vocês fazem. Nesse Boa Noite já fala um pouquinho sobre a missão do Procon de Sorocaba, que tem, obviamente, como intuito proteger o nosso consumidor. Tá certo. Obrigado, boa noite, Tiago. Obrigado ao ouvinte aí do Da Noite Ipanema. É um prazer para a gente estar aqui nessa rádio, é um prazer estar falando para o ouvinte da Ipanema. E a nossa missão no Procon, além da defesa do consumidor em si, é estar orientando também esse consumidor nos direitos dele. Não só o consumidor, como também o fornecedor. Essa é a nossa missão dentro do enfoque geral. E isso que é importante deixar claro, né? Não é a parcialidade, né, Domingos? Tem que ver os dois lados, o de quem compra e o direito também de quem está vendendo, né? Sim, isso mesmo. Nós somos a balança, né? Não estamos acima de ninguém, somos a balança. Tentamos fazer o bom senso entre as duas partes. Maravilha, maravilha. Você quer fazer alguma pergunta, ser orientado aqui pelo pessoal do Procon? Fique à vontade, 21020391. Você que participar ao vivo vai estar concorrendo aí a um super par de ingressos para o Hopi Hari. Antes de perguntas, a gente gostaria de passar aqui a palavra para ele, né? O José Antônio de Oliveira Júnior, ele que é da fiscalização do Procon, vamos dizer assim, um guerreiro do Procon já há muitos anos, né, Junião? E eu queria que você falasse algumas barbaridades que você vê enquanto faz a fiscalização de uma maneira geral aqui em Sorocaba, também na região. Como é que é a atuação? Pois é, boa noite, Tiago, boa noite, ouvintes da rádio, é um prazer estar aqui. Gostaria, antes de qualquer coisa, através de você, mandar um abraço ao seu pai. Opa, Claudião. Seu pai, Cláudio Cordeiro, parceiraço, como você sabe, eu também fui músico da noite, tive muito envolvimento com teu pai. A gente baixista de primeiro, Magrão. A gente se conheceu em função aí desse meu outro viés aí de música. Então, mandar um abraço pro teu pai e pra tua mãe, os quais eu tenho um imenso respeito. Obrigado. E poderia ser locutor de rádio também. A voz do veja bem. Mais uma atividade, acho que Não eu não consigo. Né? Maravilha, mas fala pra gente, na fiscalização que vocês realizam, acontece de ver algumas barbaridades, coisa que os olhos veem e o coração não acredita? Pois é, Tiago, há 23 anos no Procon a gente acaba se deparando com algumas cenas inusitadas, não é? E que nos deixam, assim, às vezes perplexos. Um dos exemplos é numa fiscalização com a vigilância sanitária, e nós estivemos num supermercado aí e tinha um balcão frigorífico, e a gente percebeu que ele deveria ser refrigerado. Que ele estava se mexendo. Pois é, rapaz, e a gente notou uma linguiça lá e tal, falou, mas esse balcão não tinha que estar refrigerado? Não, então, é que não está refrigerado, mas não tem problema, o produto aqui tá em ordem e tal. Falei, então, pega aí uma embalagem para nós. Na hora que ele pegou a embalagem, saíram algumas baratas, assim. Meu Deus falei, do céu. Chamei o colega da vigilância sanitária, falei, olha, e aí, né? Aí ele, pô, rapaz, lá a gente fica... Manuel! Pois é. O Manuel. Não, como se explica essas baratas? Não, é que as baratas moram aí. Tem que pedir licença. Né, as baratas moram aí. Elas moram aí. Quer dizer, umas coisas que... Pois é rir pra não chorar. É rir pra não chorar, é verdade. Exatamente. A partir do momento que existe todas as regras para serem cumpridas, e uma delas foi uma conquista do consumidor visitar a cozinha dos estabelecimentos, né? Sim. Hoje todos eles são obrigados qualquer consumidor que chegue lá e fala, não precisa nem estar consumindo. Antes de consumir, pode visitar a cozinha, é um direito, né? Isso mesmo. Na verdade, o que a gente trabalha, Tiago, agora, o Procon, na verdade, está numa nova realidade. Não é? O consumidor já tem os seus direitos garantidos, já é uma conquista. A nossa função agora é passar para o consumidor
a capacidade de ele efetivamente exercer esse direito. Eu vou visitar uma cozinha do restaurante, mas eu vou em busca do quê? Não é verdade? Uhum. Então, de repente, olha, esse ketchup, essa maionese que você está usando aí na cozinha, o prazo de validade. Isso é uma coisa que a gente não leva em consideração no nosso dia a dia. A gente, naquele sachêzinho que vem quando você vai comer um lanche, a gente até repara. Mas será que o produto que vem da cozinha... Dentro daquela bisnaga, né? Exato, que hoje até há aí uma certa proibição em função disso, né? Nos estabelecimentos, até para o consumidor direto já tem a proibição, né? E alguns lugares ainda faz aquela caseira ainda, né? Pois é. Não, Maionese pior, caseira. exato, Deus, nada só ódio. contra a maionese caseira, aliás, tem muitas... É muita tradição aqui para nós, mas a partir do momento que o comerciante produz... Ele assume a responsabilidade de informar os ingredientes, prazo de validade, condicionamento e tal. Então nós estamos nessa fase do consumidor começar a ter efetivamente seu direito garantido, sabendo a informação que ele vai buscar. Muito bom. Conversando hoje com a gente essa dupla, o diretor do Procon Municipal, Domingos Paes Vieira Filho, Domingos, também o José Antônio de Oliveira Júnior, da fiscalização do Procon Municipal. Domingos, eu queria que o senhor falasse pra gente a respeito do atendimento que é feito pelo Procon em Sorocaba. Há pouco mais de um ano, se eu não me engano, o Procon ampliou a sua sede para acomodar melhor, atender melhor a população. E quando eu digo a população, não é só o consumidor, mas também o fornecedor, como você já deixou claro. Queria que você falasse a respeito desse atendimento, os horários, como é que funciona lá. Eu já vou passar o endereço aqui. O Procon Municipal de Sorocaba fica na rua Dr. Nogueira Martins, número 513, no centro. Do lado da rodoviária, a Nogueira Martins subindo em direção ao centro, em direção a 15 de novembro. Isso mesmo. Bom, o nosso atendimento lá, Thiago, ele começa a partir das 8 e vai até às 15 horas, tá? Para você ter uma ideia, nós tivemos uma reunião na Fundação Procon e nós descobrimos que durante esses 9 meses do ano de 2013, nós já atendemos no Procon de Sorocaba, nesse período, cerca de 30 mil consumidores. 30 mil pessoas já passaram por ali para ser atendida, para ter alguma informação, para abrir algum processo. Então esse atendimento é feito assim de uma forma... ele vai lá no primeiro momento, ele conta a sua história, é aberto uma CIP para aquele atendimento, tem um prazo para o fornecedor mandar uma resposta, mandando essa resposta, tendo solução, terminou ali, não tendo, essa pessoa volta para abrir uma reclamação. Depois disso, é marcada uma audiência. Nessa audiência, chegar no acordo, tudo bem. Se não chegar, ele é orientado a ir procurar os seus direitos na justiça. E o processo vai para o setor de fiscalização do Júnior, onde ele vai ver se cabe ali algum tipo de autuação. Tá? É assim que funciona. E, inclusive, Júnior, existe todo um padrão. Todo final de ano a gente lê aquela notícia, Dia das Mães também. Toda a época do ano onde o comércio fica aquecido. Infelizmente, essas épocas do ano estão cada vez mais raras, né? Mas que existe toda uma padronização do tamanho do preço, visibilidade do produto, todo esse tipo de coisa. Existe um padrão que muitas vezes não é seguido, Junião? Na verdade, Tiago, o que acontece é o seguinte. Os órgãos de defesa do consumidor, eles dão um enfoque especial nessas datas, que é quando o consumidor está mais suscetível às práticas do mercado. Mas esse padrão, ele o ano inteiro, exato, o ano inteiro. Que vocês aproveitam para todo o segmento. O que acontece é que as promoções, aquelas ofertas incríveis para Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, e que tem uma conotação... Eles têm um apelo social mais forte, não é? Então o que a gente busca é resguardar esse consumidor que está mais suscetível a essas práticas de mercado. Mas a obrigação é para o ano todo. Para o ano todo. 10 horas e 25 minutos, ouvinte na linha. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Com o Ronaldo. Ronaldo, vamos lá. Tem pergunta para fazer pro pessoal do Procon? Antes, eu só queria te lembrar de novo, cara. Não fala o nome da marca nem do produto, senão você complica a gente, tá bom? Ah, não, tranquilo. Então vamos lá, Ronaldo. Então, é que eu tô adquirindo um imóvel e existe uma prática nas construtoras agora de cobrança de juros de obra. Nossa, eu tô pagando isso, cara. Então, agora eu queria ver quanto à legalidade, porque eu li vários artigos em fóruns e advocatícios sobre isso, e eles se apegam a um código do consumidor, dizendo que coloca ele em extrema desvantagem. E eles se apegam a esse código
para tá reavendo esses valores aí. E como que o pessoal do PROCON trata isso daqui em Sorocaba? Eu gostaria de saber a opinião deles. Maravilha, ótima pergunta, viu? Serviu pra mim também, Ronaldo, e pra muita gente, com certeza, porque falavam que era parcela fixa e a parcelinha tá subindo 100 conto por mês. Eu já tô no 5º mês, tô desesperado, cara. Não, é um absurdo. É um absurdo. Fora da realidade. Então vamos lá. Obrigado, Ronaldo. Fica na linha, o Luizinho vai pegar seus dados, você tá concorrendo ao par de ingressos pro Hopi Hari. Agora, o Júnior ou o Domingos, qualquer um, fica à vontade pra responder. Então vamos lá. Pela voz é o Júnior. Tiago, o Procon Sorocaba tem a grata satisfação de dizer que a gente representa, através da Secretaria Executiva, o Fórum dos Procons Paulistas. Então a gente congrega e, não digo coordena, mas a gente ajuda na política estadual de defesa do consumidor nos 272 Procons do estado de São Paulo. E isso é uma realidade muito forte aqui no estado de São Paulo, e os Procons entendem, a gente tem o nosso entendimento que isso é irregular. Por quê? As construtoras, elas têm que estabelecer no contrato um prazo de entrega. A partir do momento que ele não cumpre esse prazo de entrega, e ele vai atrasando... O que é muito comum. Exato, ele vem com essa condição de juros de obra, não é? Aonde só está ocorrendo porque ele não cumpriu a obrigação dele. Então a fundamentação para a gente entender que isso é irregular é exatamente isso. Ele deixou de cumprir aquele prazo que ele estabeleceu, portanto qualquer ônus em função disso, ele tem que arcar. Se ele tivesse cumprido com a obrigação de entrega da obra, não é? Não haveria esse avanço do valor das parcelas com juros. Então o Procon entende como regular e irregular. O consumidor deve comparecer ao Procon para a gente abrir a reclamação e pedir a restituição, caso já venha sido pago. Inclusive, há um trabalho no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para a gente tentar resolver isso em nível nacional, porque isso se proliferou de uma maneira muito perigosa. Com certeza. 10 horas e 28 minutos, você pode continuar fazendo a sua pergunta, tanto pelo telefone, como também pelo facebook.com/Na Noite Online. Luizinho Rodrigues tem pergunta. Vamos fazer aqui uma pergunta que muita gente gostaria de saber, até por curiosidade. Qual é o segmento que mais traz dor de cabeça pro Procon aqui da nossa cidade? Sorocaba já tem uma condição de metrópole praticamente, não é? Então nós estamos mais ou menos no mesmo patamar dos Procons estaduais. O que nós mais temos reclamação é o sistema... Telefonia celular. Financeiro. Quase. Tá? Principalmente pela questão empréstimo consignado, essa facilidade de crédito, inclusive essas propagandas aí, né, que estão na televisão. Olha, dinheiro até com o nome sujo. Afe Maria. Então, o Procon... vendo essa característica do mercado e percebendo que principalmente, Tiago, os idosos... Eu ia ter essa pergunta daqui a pouco, mas pode adiantar. Estão muito suscetíveis, não é? E a gente faz pesquisas, levantamentos, e a gente vê que muitas famílias, a renda que mantém essas famílias são de aposentados. O Procon Sorocaba está trabalhando num projeto em parceria com a Secretaria da Cidadania, a Secretaria dos Negócios Jurídicos, que é a nós, junto com a Secretaria da Cidadania, e nós estamos fazendo, estaremos até o final do ano, a cada 15 dias, fazendo no Clube do Idoso, uma capacitação de Código de Defesa do Consumidor ao idoso, que é uma parcela que antes o banco não queria ver nem perto, e hoje é uma imensa fatia do mercado. Haja vista aí o porquê da gente ter o maior número de reclamação do sistema financeiro, principalmente o empréstimo consignado. Tá certo. Tem pergunta chegando pela internet no facebook.com/Na Noite Online. Pode fazer sua pergunta por lá. É o Pedro Nascimento, ele está perguntando o seguinte. Escreve assim: boa noite, galera do Na Noite Ipanema. Pergunta pro pessoal do Procon: como se procede com relação a propagandas enganosas? Por exemplo, uma empresa divulga serviços de medicina diagnóstica, mas não oferece esse serviço. Apenas divulga porque sabe que isso vai chamar os clientes. Como proceder nessa situação? Para deixar claro, a gente faz uma diferenciaçãozinha lá, até legal, acho que trazer isso pro ouvinte, uma diferenciaçãozinha entre publicidade e propaganda, não é?
o PROCON trata, na verdade, da publicidade, não é? Que é aquela informação que tem um caráter financeiro por trás. A propaganda é a propaganda política, a propaganda institucional, que tem a informação, mas que não tem um cunho direto com pagamento ou venda de alguma coisa. Então a publicidade enganosa, ela é proibida, a gente precisa receber essa denúncia até para a gente poder identificar, porque se a gente começar a observar jornal, rádio, televisão, tem muita informação e a gente não consegue compilar tudo isso. Então o consumidor é irregular, totalmente irregular, e aí cabe até um alerta nessa sua questão, qual é a finalidade dessa publicidade, já que o próprio consumidor já tem esse conhecimento, que a empresa não oferece esse tipo de serviço. Qual é a intenção dessa empresa fazer esse anúncio para que o consumidor vá até a empresa? O que por trás ele oferece, não é? Então, às vezes, precisa de uma investigação mais aprofundada para ver se não há algo mais danoso por trás disso, além da própria publicidade. Entendido, Pedro? Espero que sim. Qualquer coisa, pergunta de novo, a gente está aqui para isso. Você pode ligar para cá, 21020391, também pedir a sua orientação. De qualquer maneira, a gente está aqui para te atender. 10 horas e 32 minutos. Nós vamos dar uma interrompida na entrevista que está muito bacana para a gente tocar um som. O Júnior já disse que é baixista, gosta do rock and roll, já tocou muito na Noite Sorocabana, também em outras cidades. Qual é a pedida musical aí, Júnior? Não derruba o Luizinho, hein? Não vai pedir Emerson, Lake and Palmer. Não, eu sou bem pop. Então vamos, e melhor. Eu tenho ouvido muito essa 93 Million Miles. E eu acho... O Luizinho não sabe nem digitar aqui, tá? Mas é legal? Tem uma música em especial que você gosta? Exatamente, essa é a música. É a música, não é algum artista, viu, não é o artista, se eu não me engano, é Jason Mraz, se eu não me engano. Jason Mraz, bacana, toca na programação. Acho muito bacana, inclusive a tradução da letra, eu acho que é bem atual, assim. Quer cantar junto com o Jason Mraz ou passa esse já não é meu forte, rapaz. Senão o pessoal vai no Procon reclamar da Ipanema. Maravilha, vamos de Jason Mraz pra vocês, 10 horas e 33 minutos, você continua participando com a gente, sempre no oferecimento de Mixco. Em breve, nova Mixco no Shopping Cidade. Você vai se apaixonar. Essa música, Julião? Perfeito. Então, maravilha. Daqui a pouco, Domingos e Júnior. O pessoal do Procon tá aqui, cara. Não sai daí. Na Noite com a Ipa. Da Rádio Ipanema. Eu falei do Procon, a gente tá recebendo hoje o diretor da unidade do Procon Municipal de Sorocaba, o Domingos Paes Vieira Filho, e também o José Antônio de Oliveira Júnior, o Junião, Magrão, como o pessoal conhece, ele que é da fiscalização do Procon Sorocaba. A gente já bateu papo, já respondeu, inclusive, dúvidas dos nossos ouvintes, e a gente criou uma realidade, muitas vezes não é preciso sair de casa para gastar muito, para comprar de tudo. E uma das coisas mais recorrentes da vida moderna é a compra pela internet. Os mais velhos, os mais precavidos, preferem comprar ainda na loja física, né? Não que na internet não seja uma loja, mas na loja física, não, porque comigo é no fio do bigode, aquela coisa toda. E alega que na internet pode haver problemas. A internet é um lugar seguro na maioria das vezes, e qual é o principal cuidado que a pessoa deve comprar? Porque visitando aquele site Reclame Aqui, o que o pessoal reclama de compra online não está no gibi, como diriam os antigos. Tiago, na verdade é assim, a presidente Dilma veio à televisão, fez o anúncio no Plandec, que é o Plano Nacional de Defesa do Consumidor, e uma das coisas que se pretende é regular esse comércio eletrônico, porque, como você disse, você não tem a participação física de ninguém. Sim. Não é? É tudo virtual, quer dizer, tá ali, você não sabe se aquilo é verdadeiro, se as informações que estão lá são de fato seguras, o meio de pagamento eletrônico, as fraudes eletrônicas, essas coisas e tal. Então há um decreto aí hoje regulando esse comércio eletrônico. Há uma dificuldade de a gente poder implantar de fato, porque o próprio consumidor ainda é um pouquinho descuidado, não é? Sim. O que a gente estava conversando aqui até fora do ar, a nossa faixa etária, vamos dizer assim, de 25 a 40 anos, a gente ainda tem aquela coisa, estamos acima de tudo, nós podemos tudo e queremos tudo, não é? Tenho dinheiro, compre pronto. Não digo nem que tem dinheiro, mas eu tenho a possibilidade de ter crédito, eu tenho a possibilidade de adquirir, e a gente acaba pulando algumas
se precaver, né, na verdade. Sim. Então, assim, vou dar uma dica aqui, o site www.procon.sp.gov.br, existe uma lista de sites não recomendados. Ah, existe? Existe uma lista de sites não recomendados. Uma lista negra. É, uma lista, exato. Que é em função de empresas que trouxeram muitos problemas para os órgãos de defesa do consumidor no estado como um todo e que não respondem, não atendem o consumidor, não entregam. Então, assim, nós temos uma base de dados sólida para poder estar divulgando essas informações. Então, o consumidor já pode começar a se precaver ali. Vai buscar lá a informação de quais são os sites que não então, são repetindo o endereço, é procon. www.procon.sp.gov.br. Lá ele encontra essas empresas que não são... E algumas dicas são preferência para sites que tenham ligação com loja física, não é? Que você tenha a possibilidade de ter um problema e ir direto na loja. Exatamente, ir direto na loja, ou os órgãos de defesa do consumidor saber onde achar. Porque um dos grandes desafios hoje tá lá na internet, mas muitas vezes a empresa não tá. Exato. Tá em Aruba, ela não né? Tem, exato. Não tem, no Brasil. Não tem Mas endereço, ainda né? se tá em Aruba, Tiago, legal, porque tá em algum lugar. Muitas não estão em lugar nenhum. Na verdade, compram de uma outra loja e mandam entregar. Quando mandam? Esse é o grande problema, porque ele não entrega. Então ele não compra de lugar nenhum. Ele põe lá, tira foto, põe preço e tal, condição negocial, aí o consumidor espera, e não entrega, tem toda aquela... Exato. É debitado do cartão, é debitado da conta. Uma das conquistas que nós conseguimos, isso é um toque legal para o consumidor também, é trazer as instituições financeiras, porque elas são garantidoras do negócio. Tá. Não é? E uma Tipo das o PayPal que tem no Mercado Livre. Tipo o Mercado Pago, PayPal ou cartão de crédito, ou seja, o cartão de crédito é corresponsável, esses garantidores são corresponsáveis, porque devia ele também obter informação se aquele comerciante era estabelecido, tinha garantias de entrega. Então nós estamos aí conseguindo, junto ao mercado garantidor, que é cartão de crédito, Mercado Pago e assemelhados, a trazer eles na responsabilidade para conseguir fazer o desfazimento do negócio. O Domingos quer fazer um complemento? Estava me mostrando aqui o Código de Defesa do Consumidor. Ah, sim, é só para dar o número do decreto. O decreto é o 7.962, de 15 de março de 2013. Ele regulamenta o Código de Defesa do Consumidor com relação ao comércio eletrônico. Sim, perfeito. Nós temos uma pergunta que chega pela internet no facebook.com/nanoiteonline. Ele questiona o seguinte, o ouvinte Almir, dizendo assim: uma situação muito comum que o pessoal reclama é com relação à compra de carros de terceiros. Existe como essa pessoa se resguardar sobre eventuais problemas com o carro? Como é que é essa situação? É realmente uma pergunta muito boa do Almir aqui. É boa, mas nos fica no ar a seguinte questão: é compra de carros de terceiros de quem? De quem? Se ele compra de terceiros, mas é do vizinho... provavelmente, vai no exemplo dele. É uma relação que o PROCON não trabalha. Porque a gente tem que ter claro o seguinte... legalmente nós precisamos ter alguns critérios a serem observados, não é? Eu preciso ter o consumidor, que é a pessoa que usa ou compra coisa, o fornecedor, que é a pessoa jurídica. Não pessoa jurídica, mas a pessoa que desenvolve atividade de comércio. Tá. Se o vizinho está vendendo carro, porque ele quer trocar de carro, é uma atividade esporádica, não é que ele não tem obrigação referente àquele carro, mas ele não é fornecedor nos termos da lei. Então isso impede que o PROCON atue. Diferente se ele falar, eu comprei um carro de terceiro que estava vendendo numa loja. Não é? Aí a gente tem aquele comerciante que é a atividade fim dele, é vender carro. Então nós precisamos ter essa visão, precisamos saber, o carro de terceiro, responsabilidade quem vende tem. Nós só precisamos saber se essa responsabilidade vai ser observada pelo PROCON ou pela Justiça Comum. Se ele comprou do vizinho, que é quem não desenvolve atividade de venda de carro, foi uma venda esporádica, ele vai ter que procurar a Justiça Comum. Tá respondido, Almir? A melhor coisa também seria, então, passar o documento direitinho no cartório,
carimbar, tirar uma cópia, isso ajuda bastante? Né? Isso ajuda na parte documental, mas o que me traz à luz aí essa questão, ele está dizendo quanto ao carro em si. Isso, Sim. por exemplo, ele comprou o carro e o carro fundiu o motor na semana seguinte. Exato. Tem então, 3 meses mesmo sendo pessoa física ou jurídica. Então, Isso que ele tava primeiro explicando. precisamos desmistificar. Essa história de 3 meses não existe, tá? Isso foi inventado pelos comerciantes aí. Não existe 3 meses de garantia. O código fala que o consumidor tem 3 meses para reclamar a partir do momento que ele tiver ciência daquele problema. Tá? Então, se é um vício oculto, que no Código Civil lá é o vício redibitório, para aqueles mais, né, que trabalhavam lá com o direito civil, antes do Código de Defesa do Consumidor, muito sabiamente foi trazido ao Código de Defesa do Consumidor, o consumidor passa a ter prazo para reclamar. Então, muitas vezes é um vício aparente, vou dar um exemplo, tá, para simplificar. Você comprou uma geladeira, ela vem com risco na porta. Isso é um vício aparente. Esse vício você tem, a partir da data da entrega, 90 dias para reclamar, porque você conseguiu identificar no momento que você recebe. Só que 6 meses depois, a mesma geladeira... Queimou o motor. Exato, deu um problema no motor, por defeito de fabricação, montagem, não é mau uso. Começa a contar o prazo de 90 dias a partir do momento que você verificou esse problema. Porque ele era um vício que estava oculto, o consumidor não tinha como saber. Tá, então vamos desmistificar essa história de garantia de 90 dias, hein? Ou garantia de motor e câmbio. Pode falar, Domingos, por favor. Isso aí, ele já falou. Também passar para o ouvinte isso aí, que essa história. Esse papelzinho que você vê aí no lojista, garantia de motor e câmbio, viu? Isso aí é porque é a peça mais cara do carro. Mas de repente, se o carro tiver um defeito, um vício em uma outra parte dele, a garantia é total, é o carro todo, não é motor e câmbio. Uma coisa que nós temos que ter em mente é um carro usado, tem muitas peças sujeitas ao desgaste natural, não é? Então, assim, o carro, a rigor, mesmo sendo usado, ele tem que ter garantia em tudo, salvo desgaste natural ou mau uso. Aí cabe a quem vendeu fazer a prova. Entende? Quem vendeu. Quem vendeu, tem exatamente. Que fazer a prova de... mas era um carro usado. Você, como vendedor, tem todos os meios de se cercar para dizer para o consumidor, olha, consumidor, você está comprando um carro nessa situação. Tá? Entendi. Então, o consumidor... aí que tá, é o que eu volto a frisar, nós estamos numa nova fase de consumo. É saber, o consumidor já tem os direitos garantidos, mas como exercer? Bacana. Luizinho Rodrigues tem pergunta. O Júnior, quem mais procura hoje o PROCON? Nós temos aí uma nova... novos compradores. A meninada compra muito, por exemplo, celular hoje. Eles, ao invés de reclamar, eles jogam fora e compram outro ou tem reclamado bastante? Essa é uma pergunta muito interessante. Esse é um debate que a gente estava fazendo hoje lá no PROCON, até porque a gente busca políticas de atuação, não é? Essa juventude, a gente precisa frisar o seguinte: qual é a finalidade que está se comprar um celular hoje? A gente discute lá no Menos para falar no celular. Exato, a viu? gente discute lá no Sistema Nacional uma das coisas que são os produtos essenciais, são aqueles produtos que a subsistência humana, a gente depende daqueles produtos, tá? A grosso modo, o único chuveiro da casa, a única geladeira, o único fogão e o celular. Aquilo que a gente ouvia... Se tornou. Exato, aquilo que a gente ouvia, a gente dando palestra para os idosos, isso é muito interessante, a gente ouvia dos mais, né, as pessoas mais velhas, mais idosas, eu nunca precisei de celular, não sei o quê, eu vivi a vida inteira sem telefone e tal. Hoje são os primeiros a ficarem malucos quando o filho vai visitá-los e vai embora para casa e não liga de volta dizendo que chegou. Exato. Então, assim, foi criado pelo segmento, pelo mercado, a necessidade de se ter o celular. Sim. Aí cabe a nossa pergunta. Esse jovem, ele compra o celular com qual finalidade? De falar no telefone? Porque a gente percebe o seguinte, ele compra um celular de 1.000, 2.000 e não tem, às vezes, crédito para falar no celular. Quebrado. Na maioria das vezes. Então, o maior número de reclamação que nós temos desta faixa etária não é pelo serviço de telefonia. É pelo celular em si. Pelo aparelho. Pelo aparelho. Olha, travou aqui o software, eu fui baixar um programa e tal. As pessoas que de fato usam o aparelho celular, que geralmente... Como telefone. Exato. Aí vem a reclamação no serviço de telefonia. Então hoje nós temos parece meio utópico isso, né? Nós temos 2 segmentos. É a reclamação do aparelho, porque o aparelho é moderno, ele entra na internet, ele faz um monte de coisa. E o aparelho que
a gente esquece, é para falar ligação telefônica. Ele serve para isso também. Mas aí tem um outro problema, falando em telefone Pois ainda, é. Tiago, Júnior e Domingos. Hoje, por exemplo, nós temos muitas reclamações de linhas telefônicas caindo, não completa a ligação, o sinal de 3G, por exemplo, foge a toda hora. Isso cai também no PROCON? Ou ninguém vai, voltou, tá tudo certo, vai embora? Não, cai sim, inclusive tem algumas atuações muito fortes em parceria com o Ministério Público. Temos ele como o Ministério Público como um parceiro muito atuante, que nos auxilia demais, porque é o tipo da situação que a gente tem que tratar de maneira coletiva. Não é? A gente recebe a notícia individual, mas a gente tem que trabalhar isso de maneira coletiva. Vai juntando, né? Brasil. Exato. Cidades, Então, até em função do PROCON Sorocaba representar o Fórum dos PROCONs paulistas, a gente recebe as informações de todo o estado. Então, há frentes de trabalho referente a essa questão de cai de propósito, cai porque o sistema é falho, qual é. Então, assim, a gente está pedindo o envolvimento das agências, a gente está pedindo, principalmente no caso da telefonia, agência de telecomunicações, porque havia uma resolução da agência de telecomunicações onde se dizia que era obrigado o fornecedor a dizer qual era a velocidade mínima que ele deveria fornecer numa conexão 3G. Sim. Então é a mesma coisa que você imaginar o seguinte, eu pago R$10 de gasolina no meu tanque e ele tem que dizer que no mínimo ele vai colocar 2. Isso não é Isso lógico. não é justo, não é lógico. né? Então, a empresa tem que dizer qual é a velocidade máxima que ele vai fornecer pelo preço que a gente está pagando. Normalmente se paga, por exemplo, 1 giga, mas lá embaixo nas pequenas letrinhas, até 10 a 20% do Exato. oferecido. Então, Eu vou pagar até 10, 20% na minha Por conta. valor. Perfeito, Não é perfeito. Então, é assim, são informações que colocam o consumidor em desvantagem. Então, nós temos, sim, é uma realidade, o sistema está abarrotado, não é? A gente percebe que o sistema de telefonia ainda está caminhando, porque hoje tem mais celular do que consumidor, né? Maravilha. Conversando hoje, então, com o Júnior e também com o Domingos, que é diretor do PROCON Municipal de Sorocaba. O papo tá ótimo, mas a gente, infelizmente, a gente tem que encerrar. Então, antes de uma palavra do diretor do PROCON, o Domingos, eu queria fazer uma pergunta aqui que veio do ouvinte, o ouvinte Gabriel Fernandes, que também é Júnior. Ele fez o seguinte questionamento. São 2 perguntas em uma só, aí ou o Domingos ou o Júnior respondem. Vamos lá. O PROCON não tem medo de um dia nascer uma manifestação baseada nos dados do impostômetro? Ou o PROCON tem que se concentrar apenas em problemas que exigem mais detalhes de prestação de serviço junto ao fornecedor? E ainda, é preciso uma mudança na atitude do próprio consumidor em tomar mais cuidado para que se evitem novos problemas? Ele fez 2 questionamentos. O primeiro sobre a quantidade de impostos, que eu acho que isso não cabe muito ao PROCON, Exato. e sobre uma mudança do perfil do consumidor, que eu acho que foi o que você também disse com relação a essa nova geração de consumidores que a gente tem hoje. Eu acho que é o seguinte, a questão do imposto, o impostômetro aí, o PROCON ele não é voltado a esse tipo de segmento, tá? Então isso aí ele tem que debater diretamente com o órgão que está tributando, tá? Então não é questão de PROCON. Já com relação ao consumidor em si, nós estamos aí o Código de Defesa do Consumidor está aí completando seus 23 anos, tá? É um avanço significativo, é uma lei que pegou. Então acho que assim, nós, o PROCON está lutando, nós estamos lá batalhando junto ao nosso secretário para levar aí um projeto para tentar educar a criança. Então nós vamos já tentar levar um projeto aí movimentando desde a infância. Porque assim, hoje você vê no trânsito o guarda multando. A nossa intenção é o seguinte, é ensinar a criança já a consumir para que depois a gente não precise estar autuando o fornecedor. Então já preparando. Então a nossa intenção é estar fortalecendo a parte educativa do PROCON. Maravilha. Tem mais uma pergunta que surgiu, inclusive eu falei que ia encerrar, a internet é muito boa por causa disso, né? Ele tinha escrito a pergunta, eu não li, Tá. Aí eu falei que ia encerrar, ele escreveu, vocês não vão ler minha pergunta, vou pro PROCON. Muito bom. É o ouvinte Rafael Lopes, ele perguntando o seguinte, é uma dúvida referente a consórcios. Pois não. Vamos lá, se eu quiser desistir antes do final do plano e querer receber o meu dinheiro que eu paguei, ele é possível?
sem ter que esperar, vamos dizer assim, ele dá o exemplo. Paguei 4 parcelas de um plano de 60 meses e quero desistir. Tá. A administradora cobra 30% do valor total que eu paguei, mas tenho que esperar o plano de 60 meses acabar para poder receber, ou ainda se eu for sorteado. Então eu não recebo nada enquanto isso... ele quis dizer isso, entendi, né? Entendi. É um questionamento comum lá para nós. É comum? É comum. Até pegando um gancho na pergunta anterior, Tiago, a questão, esse é um novo desafio. O consumidor tem os direitos, não é? O consumidor, a gente tem que entender ele hoje de uma maneira muito mais ampla, mas ele saber exercer esse direito. Então, num primeiro momento, será que se o consumidor tivesse essa informação, que se amanhã ele viesse a ter um problema financeiro, ele quisesse desistir, ele teria esse dinheiro dele devolvido somente no final do grupo de consórcio, ele teria de fato contratado? Será? Então a gente precisa começar a pensar nesse sentido. Mas no caso específico, hoje a regulamentação é essa. O consumidor, ele entra, o consórcio é um grupo de pessoas com a mesma finalidade, não é? Precisamos pensar que cada consumidor que desiste, ele pode causar um desequilíbrio financeiro no grupo. No grupo todo que ele está participando. Ah, mas eu só paguei uma, mas eu só paguei duas. Peraí, amigo, infelizmente, você assinou o contrato, né? Exato. Existem algumas situações que os consumidores estão conseguindo a restituição, desde que provado que não houve impacto no grupo, que não houve desequilíbrio econômico lá dentro do grupo, mas na justiça. O regramento hoje só vai receber aquilo que pagou no final do grupo. E final do grupo, entenda-se, depois que todos os bens foram entregues, depois que a parte financeira e contábil do grupo se finalizou, aí sim vai devolver esse valor para o consumidor. Mais uma pergunta que chega, o pessoal não vai deixar a gente entrar com a Dani, Chechão, o pessoal dos figurantes aqui. Tem até uma pergunta aqui do pessoal que está aqui já. Porque os figurantes estão aqui. Já estão aqui. Um abraço pro meu parceiro Chechel. Aquelas letrinhas que aparecem na televisão. É uma né? vergonha aquilo lá, né, cara? É vergonhoso. Está amparado em que lei aquilo lá? Como é que funciona? Por que precisa daquilo? Porque ninguém vai conseguir entende, ler ninguém aquilo consegue ver. Pois volta a dizer. Não, porque até o do remédio já é assim, do dentista. Pelo menos o cara tentou falar, né? Mas assim, não, mas a letrinha não dá. Mas olha só, eu vou te fazer uma pergunta agora. A gente recebe um receituário médico. Tá. Você consegue ler uma receita do médico? Inclusive eu vi uma... Não consegue. Eu ia até comentar da carta dos médicos brasileiros aos médicos cubanos no Facebook. Era um garrancho. Então, mas na verdade, assim, é irregular, tá? Porque é uma das coisas que a gente bate muito. A gente quer que o consumidor seja bem informado. Se ele for bem informado, ele tem a capacidade de fazer o juízo de valor se aquilo para ele compensa ou não. Qual é a intenção de um fornecedor, de uma empresa, colocar aquelas letrinhas? Não consegui ler. A única intenção é essa, porque se ele quisesse que o consumidor tomasse conhecimento, as letras seriam enormes. Ah, mas aí tem o problema do horário na televisão, esse tamanho de letra vai prejudicar meu anúncio. Existem diversas formas de fazer publicidade, não é? A partir do momento que a empresa ela bota aquele monte de informação, parcela, juros ou aquele tal de juro zero, né? Sim. Esse juro zero é uma outra coisa que a gente tem observado com muito cuidado, porque o juro zero, na verdade... Não existe. Tem uma pegadinha aí nessa história, na maioria das vezes. Então é totalmente irregular. É para fazer... Olha, eu tô cumprindo de informar, tá? Mas informar quem? Não é? É a mesma coisa que você vai, por exemplo, em estabelecimento comercial, que o cara tem lá na vitrine dele um monte de produto e o preço tá naquele tamanhinho minúsculo que você não consegue enxergar. Aparece lá, por exemplo, R$20, mas aí embaixo 48 de R$20. Exato, então quer dizer, é uma maneira de manipular a informação ou de levar o consumidor ao erro. Uma das coisas que a gente tem percebido, também, né? Tiago, é que assim, hoje para o consumidor não está importando mais quanto custa. Hoje para ele está importando se cabe no bolso a parcela. A primeira, né? Não é nem se cabe no bolso o produto, é a primeira. Aí volta aquela questão do celular. Daqui a 15 dias vai dar? Beleza, então vamos embora. Exato, porque muitas vezes o cara não está conseguindo nem pagar aquele celular que deu problema, então ele acaba nem indo reclamar. Fala, bom, já não estou pagando mesmo, então não vou reclamar. Exato. É duro. Tem uma outra pergunta da Mariana, ela pergunta sobre o caso da Telex Free. Sim. Ela disse que não entrou nesse negócio, aliás, ela só acompanhou pela mídia, mas
mas que ela teve curiosidade para saber sobre a questão da pirâmide financeira, né? É um conceito, eu lembro que ficou muito famoso isso no Brasil com o Alpha Clube. Isso porque patrocinou o meu Santos durante um tempo e aí o Santos começou a ser envolvido na história, então me chamou a atenção. Mas fala pra gente, esse caso da Telex Free, o que aconteceu? A ouvinte Mariana perguntando pra gente. Na verdade, Tiago, essa questão de pirâmide, por que a gente está tomando um cuidado muito grande, está vendo um movimento muito forte da justiça no norte do país, que é onde eles estão atuando com mais agressividade. Primeiro que as campanhas são ganha dinheiro fácil, não é? Você não precisa fazer praticamente nada e você vai ganhar muito dinheiro. O problema dessas pirâmides é que ela não tem lastro, não é? Se ela se desfaz, o consumidor fica no prejuízo. Não tem garantia nenhuma. Exato, não há garantia. Então você não tem não é uma instituição financeira que tem um lastro, que tem um depósito, que tem alguma coisa que possa dar sustentabilidade. Ela se sustenta pelos seus membros. Sim. Alguém lá no começo vai ficando pseudo-rico, vamos dizer assim, não é? Que se amanhã se desinteressar do negócio, ele abandona e larga aquelas pessoas que estão fazendo investimento com renda familiar. Isso que é perigoso. Não é? Com aquela ilusão de que eu não preciso fazer nada para ganhar dinheiro. Esse é o perigo. E aqui em Sorocaba não teve, acho que, nenhum caso, né? Não teve. No estado de São Paulo foi muito pouco. Pouco, né? Foi mais no Acre, né? Exato. Lá no norte, nós tivemos na reunião do Sistema Nacional, foi em Belém do Pará. Terra quente. Muito forte. As pirâmides lá, as ações dos órgãos de defesa do consumidor, junto com os ministérios públicos, está muito efetivo. Está muito efetivo, sim. Bacana. Pra gente encerrar esse bate-papo, daqui a pouco tem o pessoal dos figurantes aqui, já estão o Chechel, a Dani, Renato, o pessoal tá aqui, vai fazer um sonsaço depois do intervalo pra vocês. Pra gente encerrar, nosso diretor Domingos Paes Vieira Filho, muito obrigado pela presença. Agradeço em nome, inclusive, do Júnior, que veio aqui, deu um show mais uma vez. Inclusive, a gente estava conversando fora do ar, de tentar, pelo menos uma vez por semana, por telefone, uma dica, é bacana a prestação de serviço, o ouvinte precisa disso. A gente precisa conscientizar o ouvinte, porque cada vez que ele comprar melhor, ele vai reclamar menos, enfim. E também, vendo o lado do fornecedor, precisa tomar mais cuidado, enfim. Eu queria deixar o agradecimento e que você deixasse uma mensagem, e eu tenho certeza que o PROCON, que está lá na rua Dr. Nogueira Martins, número 513, e atende pelo telefone 3231-1138, está de portas abertas para quem precisar, né? Com certeza, Thiago. Foi um prazer para nós estarmos aqui falando para você, para os ouvintes da IPA. O PROCON Sorocaba está de portas abertas para atender o consumidor sempre que ele precisar. E quero aqui deixar no ar aí o meu agradecimento a toda a equipe, porque o PROCON Sorocaba, ele não é o diretor, ele é uma equipe, tá? Então é uma equipe muito atuante que nós temos lá. Temos aí cerca de 30 funcionários, precisaríamos aumentar mais. O nosso secretário está batalhando junto ao prefeito para aumentar essa equipe. E é uma equipe muito atuante, então estão de parabéns. E deixar aqui também para o ouvinte um dado muito importante e interessante, que o ouvinte não tem talvez a dimensão, tá? Mas é um dado por demais importante. Nós temos o nosso índice de resolução, acredite você, é aproximadamente de 90% a 97%. Eu duvido que algum órgão, algum organismo tenha um índice de resolução como nós temos no PROCON. Em virtude do grande número de pessoas que vão até lá, o nosso índice é esse. Então é muito bacana para nós estarmos aí cientes de que esse trabalho é um trabalho árduo, é uma luta árdua que nós desenvolvemos. Então estamos aí à sua disposição, à disposição do ouvinte, sempre que preciso, estamos aqui. Você vê, nós estamos aí agora são praticamente 11 horas da noite, o nosso turno de trabalho terminou assim. Não vem jogar na minha costa essa hora essa. Não, mas é pra falar... abrir uma reclamação aí. Eu vou lá no PROCON. Mas eu vou deixar você com inveja, porque eu vou ter que tomar uma depois. Mas eu já tô de chinelo aqui e meu time ganhou hoje, viu? Eu não vou nem falar do meu time. É só pra deixar bem claro que a gente, quando se envolve com essa questão do consumidor... Veste a camisa, né? Você fica apaixonado, tá? Então, a gente não mede esforços. Então, estamos aqui sempre que for preciso, tá? É um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, eu que agradeço. Muito obrigado, Domingos Paes Vieira Filho. Júnior,
Muito obrigado, cara. Vai ser a primeira de algumas, pra não dizer Tiagão, muitas. parceiro sempre, velho. Quando precisar, estamos aí. Foi um show de bola. Obrigado a todos os ouvintes que participaram pelo facebook.com/na noite online, pelo telefone. O Ronaldo ligou pra cá, outros ouvintes deixaram pergunta pro Luizinho Rodrigues no 21020391. Esse é o Na Noite Ipanema, sempre de segunda a quinta-feira. Muita prestação de serviço. A gente tá aqui pra descontrair, pra fazer piadinha, ouvir música, mas pra informar você, principalmente você, nosso ouvinte do Na Noite Ipanema. E a gente vai tocar uma música muito legal agora, Green Day com Basket Case pra vocês. Vamos animar, vamos animar. Na Noite Ipanema.